Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Chegou a sexta-feira, que ótimo, não é? E nós estamos chegando aqui com o nosso Visão Geral de hoje. Nosso convidado muito especial, Dr. Pedro Serafim Júnior, especialista em ginecologia e obstetrícia, também já foi prefeito de Campinas, vereador, fala de política e de medicina com muita habilidade. Dr. Pedro, obrigado de novo, viu, pela presença aqui. O homem que presidiu a sessão da Câmara quando eu recebi o título de cidadão campineiro. Que bom. Mais um parto, né? Mais um parto. Mais um parto. Pois é. Tudo bem? Tudo Bem, certinho? eu que agradeço a você e a todo o pessoal aqui pelo convite. É sempre um privilégio estar aqui com você. Muito bem, querido. Doutor Pedro, se nós estivéssemos caminhando pela rua e deparássemos com dois grupos, um conversando sobre medicina e um conversando sobre política, em qual grupo você entraria para conversar primeiro? Essa pergunta foi meio capciosa. Não, é porque é o seguinte, nós temos aqui a política e temos a medicina, e vamos tratar das duas coisas. Mas posso sugerir que falemos da política primeiro? Eu acho que eu ia para o grupo da política. Você ia para o grupo da política? Então tá bom. Como é interessante, né? Como a política mexe mesmo com quem está inserido nela, né? Tem aquele vírusinho assim que entra na veia e que é difícil tirar, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. Mas vamos lá. Acompanhou, claro, o interrogatório do Lula, as suas repercussões e tal. Qual foi a impressão que o Pedro Serafim ficou? Olha, você falou uma coisa muito boa antes da gente entrar no ar, né? O que você falou mesmo? Eu sabia que você ia me provocar, né? Então eu vou falar aqui de uma maneira diferente. Não. Aquela parte do que para que o Lula serviria para assumir qual cargo público? Eu disse que para mim o Lula dificilmente vai estar preparado para assumir qualquer cargo, porque ele fica alheio a tudo que acontece em volta dele, não sabe de nada. Ele falou que não sabe de nada. Não sabe de nada. Se ele não sabe de nada, ele não pode assumir cargo público. Mais ou menos assim, né? Porque como é que uma pessoa que não sabe de nada vai assumir um cargo público? E já que eu comecei a falar também, a outra coisa que nós conversamos aqui, que eu falei que eu aceito que o marido não saiba do adultério da esposa. Sim. Só. O resto você tem que ficar a par de tudo, né? Dos negócios, porque é uma vida em comum, é uma sociedade, não é verdade? Sem dúvida nenhuma. Muito bem. Vamos lá, então. Mas ele não foi o único marido que não sabia de nada. Sim, teve, claro, com certeza, outros também. Tiveram outros. E nas mesmas circunstâncias. Nas mesmas proporções. Nas mesmas circunstâncias e proporções, e nós vamos falar dele também. Nós vamos falar dele também, porque ele foi citado aqui pela Mônica, né? A esposa do Paulo Santana. E em razão do dinheiro que veio para a campanha, Caixa 2 e tal. Quero depois conversar com você também sobre isso, porque você, como candidato, quero que você fale um pouquinho como é que é o dinheiro que vocês recebem para fazer campanha e tal. Mas, voltando ao princípio, como lhe pareceu todo esse episódio envolvendo o interrogatório do Lula? Olha, o interrogatório do Lula foi um fato histórico, nacional. Por quê? Porque não foi só o interrogatório de um ex-presidente. Houve uma mobilização social dos dois lados, aguardando esse pronunciamento, esse interrogatório. Inclusive lá em Curitiba, a gente viu que houve uma aglomeração de pessoas, houve todo o deslocamento de um batalhão do Exército para garantir a ordem pública, né? Então você vê que não é um fato corriqueiro. Não, como com certeza. Um interrogatório de uma pessoa qualquer, ou de um grande empresário, ou de um grande bandido, ou de qualquer pessoa. Foi o interrogatório de um ex-presidente do país, né? Então esse foi um fato que chamou a atenção do mundo. Você vê as matérias, né, as chamadas em todos os veículos de comunicação do mundo inteiro. E foi inédito, né? Nós não tivemos no Brasil assim, com esse aparato, com essa coisa toda, não. Eu não me recordo de ter um ex-presidente ter sido interrogado por um magistrado assim, não me recordo.
como também, se tudo isso surtir algum efeito no seu desdobramento e esse efeito for contrário aí à liberdade do ex-presidente, a gente não sabe como é que vai ser a reação popular, o que vai acontecer com o nosso país, né? Então nós precisamos pesar tudo isso. Mas tudo bem, isso é um problema que está nas mãos do Moro, digamos assim, né? Nas mãos da Justiça. Mas se ele deixar de tomar uma atitude, se a sentença que ele proferir for contrária aos anseios dele não, da Justiça, em razão de uma manifestação popular, acabou a Justiça. Acabou a Justiça. Acabou a Justiça. Olha, não posso proferir sentença aqui, não posso dar esse despacho porque pode haver um levante nacional e tal. Acabou então. Sem dúvida. Então, eu confesso que acho que, em detrimento a qualquer coisa, vai tentar se fazer prevalecer a lei. Não estamos aqui condenando o Lula, longe disso. Não, eu só acho que é uma situação muito delicada e que não diz respeito só à justiça. Diz respeito à justiça, à política, ao envolvimento social nos rumos nacionais e de repercussão internacional. Sem dúvida. Aliás, a imprensa internacional se manifestou e se referindo a Lula como um herói, um batalhador e tal. Tudo bem, cada um tem a interpretação que queira ter a respeito desse assunto. O Lula, ele é um candidato fortíssimo, caso ele ainda tenha condições, se não for barrado pela lei da ficha limpa e tal, se ele tiver condição de disputar a eleição, ele ainda é um candidato fortíssimo. Eu acredito que sim. Por ele próprio ou por haver, talvez, uma escassez, de repente, de líderes na ambas política? as situações. Mas por ele próprio, ele já é um grande candidato. Forte candidato. Você pode falar o contrário, quem quiser pode falar o contrário, mas ele é encantador. O jeitão dele, ele acaba cativando. Chegou uma hora que eu vi uma discussão do advogado a respeito de uma pergunta que o juiz Sérgio Moro fez, e ele estava dando risada, como se ele estivesse curtindo com a cara de todo mundo, entendeu? Então, ele é um camarada carismático e ele sabe fazer do limão uma limonada. Ele é um forte candidato. Ele é carismático, tanto que ele estava... Eu em alguns momentos, né, que quando os vídeos foram mostrados, eu percebi em vários instantes o Lula nervoso. Mas é normal que estivesse nervoso, né? Afinal, ele está há muito tempo esperando isso, estavam tentando protelar, boa parte da imprensa arrebentando com o Lula, né? Eu acho assim, o próprio Sérgio Moro, o juiz, o magistrado, me pareceu ser mais simpático aos homens da promotoria pública e menos simpáticos aos homens da defesa do Lula. Mas eu acho que o cenário não era favorável ao Lula. Por essa razão, eu acho plenamente normal que ele estivesse nervoso. Mas ainda assim, nervoso, poucas horas depois, ele estava no palanque chorando. Não vou nem ao mérito se o choro era sentido, se saía da alma, do coração ou não, mas ele chorou no palanque e aquilo arrebentou sensibiliza, a massa. Sem dúvida nenhuma. Você sabe que a gente movimenta as massas com a emoção, não com a razão. Sem dúvida, sem dúvida. Já dizia meu professor de sociologia, Dr. Rosalvo Madeira. Verdade. E você sabe, por exemplo, por isso que eu sempre digo que fazer humor na televisão é muito mais difícil que fazer drama. Porque drama, todo mundo tem um drama para contar e contou, todo mundo chora, né? Agora, rir, o cara precisa ter habilidade para fazer. Então, o Lula vai pelo caminho aí de fazer o pessoal se emocionar. Sem dúvida. Só que ele tem uma rejeição muito grande, né? Indiscutivelmente, não é só o índice de aceitação que conta. O índice de rejeição talvez seja mais importante que a intenção de voto. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Há algumas pessoas que, se lançadas
numa pesquisa, acabam dividindo com o Lula, até vencendo. Agora, o que eu achei absurdo, que numa das pesquisas últimas por aí, colocaram Lula e Sérgio Moro num segundo turno, mas jamais em tempo algum o Sérgio Moro seria candidato, Sem dúvida né? nenhuma. Uma coisa realmente muito complicada. Bom, Pedro, a gente fala muito em Caixa 2 e tal. Caixa 2 é aquele dinheiro que se recebe numa campanha e que, vamos supor, aquele dinheiro entra ali, você não deposita, você não contabiliza. Como é que é? O que é o Caixa 2 efetivo? Então, eu andei vendo umas declarações aí de alguns advogados, promotores, para ser mais exato, e eles falaram que existem 2 crimes que podem acontecer em separados ou concorrer simultaneamente, né? Um é o Caixa 2 e o outro é a chantagem, extorsão, tá certo? O grande problema é que o Caixa 2, quando vem junto da extorsão. Então, o camarada fala, ó, eu vou fazer tal coisa para você me dar tanto de dinheiro, que pode ser para campanha ou não. Tá. E o Caixa 2 sozinho, o que é? É um indivíduo que quer doar para sua campanha, porque é seu amigo, porque é seu conhecido, porque acredita no que você pensa e não quer nada em troca. Mesmo assim, esse cara que poderia fazer uma doação por dentro na campanha, ele não quer aparecer. Tá. Por que ele não quer aparecer? Porque ele não quer doar para todos os candidatos ou correr o risco do outro ganhar e perseguir ele. Tá, quer ficar no anonimato. Então ele quer ficar no anonimato. Tá. Então ele doa por fora, o que é caracterizado como Caixa 2. E isso é proibido. Isso é crime. Sim. Mas é um crime. O outro crime é a extorsão. Você faz uma extorsão, Numa empresa. De uma empresa, ou para ela ganhar uma licitação, ela ganhar uma obra, ou por qualquer motivo, ou superfaturamento, qualquer coisa, e essa extorsão vai render frutos financeiros para você. E esses frutos financeiros podem ser para a sua campanha. Então, aí nós temos outro crime. E esse fruto financeiro pode ser contabilizado, porque você pode fazer o favor e o cara doar por dentro, ou pode não ser contabilizado, daí esse fruto financeiro vai ser doado por fora, então vai ser Caixa 2 também. Então, Pedro, eu não consigo entender certas coisas. Por exemplo, numa campanha para deputado, a gente ouve falar, olha, uma campanha para deputado estadual custa tanto. E aí você multiplica o que o deputado vai ganhar ao longo da campanha, ao longo do trabalho dele, multiplicado os 4 anos, somando tudo, não dá o que ele gastaria. Perfeito. Como é que pode isso? Pode, porque ele não gasta o que é dele. Ele gasta arrecadações... Do partido? Do partido eu nunca recebi um centavo. Nada? Nunca. Eu sempre recebi de alguns amigos alguma ajuda. Como é que eu fiz na minha primeira campanha? Uma coisa até interessante. O vereador, na época, eu não me lembro, ganhava R$5.000. Eu multipliquei 5.000 pelo número de anos que eu ia estar lá. Eu falei, tá bom, eu vou gastar no máximo uns 6 meses. E cheguei à conclusão que eu ia gastar ia gastar R$20.000. Eu estava gastando R$20.000. Aí minha mulher falou, não, eu vou dar de presente para você uns outdoors. Tá. Aí ela gastou R$12.000 de outdoor, eu gastei R$32.000, o que significava aí uns 7-8 meses de trabalho. De comando lá na vereança. Na vereança. Aí o que eu fiz? Eu fui eleito e tudo que eu ganhei de vereador, eu depositava numa conta e não mexia. E quando eu terminei o meu mandato de vereador, foi esse dinheiro que eu gastei na minha reeleição. E era isso que eu fazia toda vez. Você nunca precisou do trabalho, do Porque dinheiro. Porque eu trabalhava como médico, né?
Então eu utilizava esse dinheiro para as minhas campanhas. Mas hoje em dia, os políticos, se começarem a depositar tudo que eles ganham enquanto político numa determinada conta... eles gastam muito mais. Muito mais. Mas é que se você for candidato, os seus amigos pode ser que te ajudem. Se você não for candidato, eles não vão te ajudar. Então, quando você é candidato, você levanta dinheiro de outras pessoas que vão te ajudar. Muito bem. Então você não usa só o seu dinheiro ou o dinheiro do seu salário de vereador como eu fazia, porque eu não gostava de pedir para ninguém, muito menos para os meus amigos. Vou dar. Sim. Os meus amigos vão ter ainda a penalidade de ter que gastar comigo? Eu vou falar com você no outro bloco sobre o que foi repassado para o doutor Hélio, segundo a esposa, a Mônica, a esposa do João Santana, um valor em torno de R$600 mil, 2004. Quantia que teria sido paga oficialmente, mas uma outra parte entraria também por fora. Quer dizer, não são só as grandes prefeituras, os grandes órgãos federais, praticamente Campinas, por exemplo, esteve realmente envolvida. Pedro, você me dá licença, eu preciso dar uma nota muito triste aqui. Normalmente a gente faz isso no final do programa, mas eu não quero terminar a sexta-feira para baixo, porque realmente eu sempre afrouxo o nó da gravata e hoje eu estou com o nó na garganta, porque perdemos um amigo hoje fantástico, Walter Abruçês, grande jornalista, está aí numa foto comigo. Essa foto não tem 15 dias, onde eu estive presente na festa de aniversário de 70 anos do Walter, festa feita pela Patrícia, filha dele, claro, todos os familiares, mas o contato da gente era a Patrícia. O Walter, um guerreiro, passou por tantas enfermidades aí, infelizmente hoje não resistiu, o Walter morreu. O enterro vai ser hoje em Mojimirim, no cemitério municipal de Mojimirim, às 4h30 da tarde. Falei com a família, estou ao vivo aqui, mas estou de alma presente e desejando à família que Deus console, que Walter esteja sendo recebido lá no céu. E um dia, viu, meu companheiro, quantas e quantas jornadas nós fizemos, hein? Quantas narrações eu fiz com você comentando, né, Walter? A gente ainda vai se encontrar lá no Condomínio Paraíso um dia, no Condomínio Paraíso que fica no céu, e a gente vai narrar um futebol por lá e você vai comentar, tá bom? Beijo, meu querido. Deus o receba. Perdão, viu, Pedro, mas eu... Não, uma coisa, Walter foi fantástico em Campinas, trabalhou em várias emissoras de televisão. Quem não conheceu? O Walter Abruçês. Nossa, ele foi quem me ensinou a falar as primeiras palavras no rádio, me ensinou a escrever alguma coisa. Olha, fantástico, fantástico, admirável, Walter Abruçês. Vamos lá. Então, vamos prosseguir aqui. Aqui Campinas teve envolvimento com o Odebrecht também, com o prefeito Hélio. Aqui também Sumaré, com a Cristina Carraro, que vai ter inclusive que prestar depoimento, essa coisa toda. Pedro, você já foi prefeito, você ficou um ano como prefeito de Campinas. Eu acho que um ano como prefeito de Campinas vale aí por uma experiência monstro, né? Dá para fazer a coisa certa sendo honesto, prefeito? Então, dá. Eu fiz. Sou ficha limpa. Só que às vezes eu pago um preço caro por isso. Por exemplo, saiu aí na primeira investida da Polícia Federal, eles pegaram um computador em Curitiba e lá encontraram o meu nome, o do Jonas e o do Márcio Postman, os três recebendo R$300 mil para a campanha em 2012. Né? Por isso, o meu nome foi para o Dr. Google, né? Na Lava Jato. Tá. Eu tenho uma empresa e os compliances das empresas que fecham contrato com a minha empresa proibiram de fechar contrato com a minha empresa porque eu estou na Lava Jato. Graças a Deus, há 20 dias atrás, saiu uma declaração de um dos delatores, Pascoal, um senhor que chama Pascoal, no Fantástico, dizendo que realmente a Odebrecht pegava algumas cidades e dava dinheiro para todos os candidatos. Sim, exatamente. E no estado de São Paulo, eles fizeram um pente fino e descobriram 8 cidades. E falaram quais são as 8 cidades. E Campinas não está no meio. Ah, tá.
Então isso prova que nem eu, nem Jonas e nem Márcio Postman recebemos 1 centavo da Odebrecht. Então nós não temos absolutamente problema nenhum. Nós três, nesse ponto de vista, somos ficha limpa. Já. Mas não sai da coisa da internet e eu continuo com esse problema por causa disso. Você acredita numa coisa dessa? Não, acredito. Então, aquele ditado que diz, não basta ser honesto, tem que parecer honesto. E eu digo para você, hoje em dia, não tem espaço na política para quem não é honesto. Quem não for honesto vai pagar um preço caro. Eu fiquei 1 ano na prefeitura. Alberto, não fiz nada fora do que a lei mandava fazer. Governei sob mira do GAECO de Campinas e dos promotores, resolvendo todos os problemas que estiveram na prefeitura, assinando não sei quantos TACs, que é de ajuste de conduta. Ajustes de conduta entre prefeitura e empresas privadas. Né? Regularizamos tantos empreendimentos, aquele Aqua Galeria, aquele da MRV lá no Jambeiro, aquele perto da Unip. Se não sou eu, não saíam 21 mil moradias que estavam prontas. Né? Mas, Pedro, quando você fala, hoje não existe mais espaço na política para quem não é honesto. Eu quero lhe colocar uma situação e gostaria de perguntar para você se isso é honestidade. Sim. O presidente Temer, que está elaborando muitas mudanças na Previdência, na lei trabalhista, enfim, na terceirização, nessa coisa toda, tem tirado do cargo, exonerado do cargo algumas pessoas que foram indicadas por deputados federais que hoje não são a favor das mudanças. Agora, por exemplo, vamos imaginar que Dr. Pedro Serafim seja indicado lá no Ministério da Saúde para cuidar da área de obstetrícia. Mas o Pedro Serafim foi indicado por um determinado deputado que hoje não vota a favor das mudanças do presidente. Então o Pedro tem que ser exonerado. Em detrimento à saúde, vai se exonerar pessoas capacitadas, por vezes, por uma jogada política. Eu lhe pergunto, isso é ser honesto? Desculpe, é. É ser honesto? É. Porque quem não é honesto é o deputado. Porque ele falou que ele estava do lado do presidente, né? E pediu um cargo para indicar uma pessoa tecnicamente competente. Muito bem. Teoricamente é para isso, vamos para isso. Sim. Só que depois ele trai a confiança do presidente e não vota a favor do presidente. Mas quem não é honesto é o deputado. Mas e se o deputado, o Pedro, se o deputado, daqui a pouco o Pedro vai pular em mim aqui. Ó. Mas se o deputado entender que as medidas não são exequíveis e tal, o que é que ele tem a ver? Ele pede para os seus indicados... Para sair da base do governo? É claro. Se é honesto, Ah. se é correto, ó, eu não concordo com o senhor, meus cargos estão à sua disposição. E aí o país paga... Não. Lógico que paga, porque vai sair... Mas vai sair um cara competente. Isso. Mas existem milhares de outros competentes. Tá bom. Diz o Vicente Mateus, já falava, que não existia um nego insubstituível e invendável, imprestável. Essa do Vicente Mateus é quando um jogador. Falou-se uma vez sobre o Sócrates, ele falou assim, o Sócrates é invendável, é imprestável, quer dizer... Insubstituível, podemos lá. Eu sempre acho que não há pessoas que sejam insubstituíveis. As pessoas são, por vezes, imprescindíveis. Faltando 5 minutos para começar esse programa aqui, eu sou imprescindível.
Eu sou imprescindível. Se eu não fizer, vai ser complicado. Vai ter que reprisar um programa, porque não tem como colocar alguém. Perfeito. Faltando 5 minutos. Agora, se for 1 hora antes também, eles conseguem alguém. Por isso que a verdade é assim que funciona. Mas data vênia, né? Data máxima vênia. Não concordo com você, mas respeito sua opinião. Não, mas eu não acho que o certo são os deputados... Indicarem. Primeiro indicarem. Tá certo? Agora, o presidente, como ele tem um número exagerado de postos para indicar pessoas, e ele não tem nem conhecimento de pessoas o suficiente, ele pode aceitar algumas indicações. Não necessariamente de um deputado, pode aceitar de um amigo dele, do Alberto César, que conhece uma pessoa que é capaz para aquele cargo e veio e trouxe um nome para ele. Mas, desde que você se submete a ir lá e pedir um cargo e é atendido, né? Isso pressupõe uma ligação. Você está do meu lado e que você vai... Agora, o traidor é quem, Alberto César? Não, tudo bem. Aí é uma questão de ponto de vista. Bom, mas hoje virou Visão Geral Debate. Hoje foi legal aqui com o Pedro Serafim. Mas tudo bem. Pedro. Não, é porque nós temos opiniões e nem sempre elas são Sim, nem sempre elas se convergem. Às vezes elas se divergem. E é bom divergência. Claro. Porque faz as pessoas pensarem. É o exercício pleno da democracia. Exatamente. É isso aí. E você é um democrata, com toda certeza. Perfeitamente. Será candidato a prefeito? Há uma possibilidade. A deputado, não. Não. Mas a prefeito há uma possibilidade. Há uma possibilidade, porque o meu negócio é Campinas. Muito bem. Eu sou campineiro de nascença e sou campineiro de coração. Sou apaixonado pela minha cidade. E você tem um ótimo conceito, extremamente bem aceito por todos. E é um cara que gosta da política, porque a política é o seguinte, hein? Quem só faz política, de repente está aí muito propenso a dar uns escorregões. Agora, quem faz a política por amor é outra coisa, é diferente. Bom, no próximo bloco... Medicina, tá bom? Medicina, então. Tá bom. Então vou falar aqui pra vocês, ó, do meu aplicativo, o aplicativo Alberto César. Hoje o pessoal vai pro campo de futebol, dificilmente leva rádio, né? Eles levam um smartphone. O smartphone tá em todo o campo de futebol, porque tá com a pessoa, ela fala e tal, né? Acompanha. Então tá aqui. Olha, tá tocando música agora, ó. Tá vendo? Olha isso aí, deixa eu parar um pouquinho a música aqui pra falar dele. Colocaram no ar a mesma música, tá vendo? Esse Anderson. Aliás, o Anderson vai narrar aqui no meu aplicativo no próximo domingo, hein? Dia das Mães, ele vai estar lá narrando o jogo da Ponte Preta e eu vou narrar hoje o jogo do Guarani no estádio Brinco de Ouro. Baixa o aplicativo aí, aplicativo Alberto César, você vai lá na sua loja de aplicativo, é de graça, não custa nada, tem música, tem informação esportiva e tem narração da equipe campeã, a verdadeira equipe campeã, com Alberto César, tá bom? O Pedro já tá baixando o aplicativo dele aqui, porque é o seguinte, para dar entrevista aqui tem que baixar o aplicativo. Quero já lhe adiantar que sobre medicina a gente não vai discutir nada. Não porque vamos brigar. Não vamos brigar, eu só vou te perguntar. Não que eu entenda alguma coisa de política, né? Mas a gente tá aí, é um pouco mais enxerido, né, Pedro? Já falamos aqui da endometriose, né? E parece que tem novidades aí, né, em termos de pesquisa. Primeiro explica, o que é endometriose? Endométrio é a camada interna do útero que cresce por causa dos hormônios da mulher e que uma vez por mês morre, descama e é a menstruação. Oh, tá vendo? Já tô começando a entender. Tá certo? Então ele fica do lado de dentro do útero e ele vai sair pelo canal vaginal e pela vagina. Às vezes, esse endométrio, em vez de ficar dentro do útero, ele fica fora do útero. Mas fora do útero é dentro da barriga da mulher, espalhado. Então ele cresce durante 28 dias e quando ele morre, ele não sai para lugar nenhum. Olha aí. Ele fica lá dentro. E fica irritando dentro da barriga o peritônio, que é a pele de todos os órgãos. Isso dá cólica. Então, a primeira e grande sintomatologia da endometriose é a cólica menstrual. Então, a mulher tem cólicas menstruais progressivas
ou seja, cada vez maiores e cada vez mais resistentes a medicamentos. Paralelamente, a mulher pode caminhar com infertilidade. Ela começa a ficar mais difícil dela engravidar. Então, isso é uma doença que cada vez mais está aparecendo em maior número na população feminina, está se tornando uma doença de importância enorme. É um problema de saúde pública no país. O difícil é fazer o diagnóstico de certeza, porque o diagnóstico de certeza é feito através de uma cirurgia ou um exame que é cirúrgico, que chama-se laparoscopia, onde você leva a mulher para um centro cirúrgico, anestesia essa mulher, põe uma câmera de televisão através do umbigo da mulher, essa câmera vai lá dentro e vai olhar o que tem lá dentro. Se o médico achar que ali parece um pontinho de endometriose, ele vai com uma pinça, pega aquilo lá e manda para exame no laboratório e vem lá o resultado, endometriose. Confirmado o diagnóstico, a gente tem um tratamento que é feito com medicação injetável chamada gozerelina. Essa é a mais comum, né? Custa lá para perto de R$ 1.000, R$ 1.500 a aplicação. São 6 aplicações, uma por mês durante 6 meses. Aí a mulher melhora bastante, né? E ela, se quiser engravidar, vai tomar as providências dela para engravidar. E se ela engravidar, vai garantir a cura, porque quando ela fica grávida, os hormônios ficam suspensos e ela fica sem hormônio durante o período da gravidez e da amamentação, o que vai garantir um longo período sem o estímulo do endométrio. Então, a endometriose vai diminuir até quase zero. Tá? Se depois ela nunca mais cuidar e nunca mais engravidar, provavelmente essa endometriose volte. Porque a célula continua lá. Daí ela vai começar tudo de novo a se reproduzir, a aumentar até que ela se torne. E isso aí não tem cura? Quando a mulher entra na menopausa, não tem mais hormônio. Aí desaparece a endometriose. Por isso também. Muitas mulheres fazem reposição hormonal, aquela coisa toda. Não, a reposição hormonal é até contraindicado quando você tem endometriose. Você tem que mudar a reposição hormonal para não ter estrógeno, para não estimular o endométrio. Doutor, existe um outro sintoma que não a dor na cólica menstrual? Porque muitas vezes a mulher fala, não, é da menstruação. Existe algum outro sintoma? Não, fundamentalmente é cólica menstrual, diarreia no período menstrual, sangramento nas fezes no período menstrual. Dependendo do grau da endometriose. Quanto pior a endometriose, você imaginar, a endometriose ela está fora do lugar que é o endométrio, está dentro da barriga. Pode se espalhar dentro do intestino, perfurar o intestino, e daí o sangramento sai dentro do intestino junto com as fezes no período menstrual, entendeu? Seríssimo, não? Agora, o difícil, de novo, é arrumar o exame, laparoscopia. Porque esse é um exame que não tem na rede pública de saúde. Então, as mulheres que têm SUS não tem como fazer o diagnóstico de endometriose. Lá eu tenho um centro de pesquisa chamado CAEP, que nós terminamos a nossa primeira pesquisa, foi um estudo piloto para endometriose, aonde a gente recrutou mulheres com sintomas de endometriose, e entre os exames que a gente fez foi a laparoscopia. Nós fizemos 30 laparoscopias em 30 mulheres, né? E oferecemos o tratamento para quase 30 mulheres, as que tiveram diagnóstico de endometriose. Nós demos o tratamento para elas por 6 meses. Né? Então, no centro de pesquisa, a gente tem feito pesquisa para endometriose e nessas mulheres a gente faz todo o diagnóstico e o tratamento. Esse é um estudo que nós acabamos de fazer, o primeiro,
mas nós já temos mais 2 contratados, né, que vão começar em breve e vão dar para fazer laparoscopia em mais de 200 mulheres. Olha que beleza. E existe uma idade mais que ela é mais pega, propensa? Ela ter? Existe, dos 25 aos 35 anos. Ah, mais jovem não. A mais jovem, ela não ficou tanto tempo exposta ao hormônio. Ela pode ter, Tá. mas é mais raro. É mais frequente nesse período. E depois que está com mais idade e próxima da menopausa ou na menopausa, aí vai desaparecer. Vai minimizando. É. As mulheres que têm mais filhos têm uma tendência menor à endometriose do que as mulheres que têm menos filhos em função do período... Perfeitamente. E por isso que eu acredito que antigamente não tinha endometriose. As mulheres tinham muitos filhos. Tinha muito filho e muito cedo. A minha avó teve 11 filhos. Exato. Né? E sempre que ela está grávida ou amamentando, ela está protegida. Está protegida, tá Né? certo. Hoje em dia a mulher vai engravidar lá por 28, 30, 35 anos. Então ela ficou exposta ao hormônio durante muito tempo. Ela não teve um período que ela ficou protegida. Doutor, tem muitas mulheres questionam muito, né? Existe uma idade limite para se engravidar? A gente considera uma primigesta idosa a partir de 35 anos. De 35 anos. É. Por quê? Porque a partir de 35 anos, ela começa a ter mais propensão a ter mais problemas. A partir de 35 anos também começa a cair a fertilidade feminina. Então a gente considera uma primigesta idosa a partir de 35 anos. É a mesma coisa para o homem, não? O homem também vai perdendo a fertilidade com o passar da idade? Vai, mas não é na mesma proporção que a mulher. Ah, tá. Tanto é que a mulher tem o final da sua vida reprodutiva perto dos 45, 48 anos, né? E o homem não necessariamente. Ele pode reproduzir até 70, 75 anos. Doutor Pedro, há quanto tempo você está na medicina? Há Não, o que eu estou fazendo 32, 33 eu anos. estou pensando um cálculo aqui, né? Porque você gosta muito da política, deixou escapar aqui que pode ser candidato a prefeito e tal. Eu acho que se as mulheres com as quais você... as mulheres que estiveram no seu consultório, as que pariram sob as mãos do Dr. Pedro Serafim, elas e os filhos, se elas votarem em você, acho que já está eleito, né? Pelo menos no primeiro turno, Alberto César. É verdade, né? Pelo menos no primeiro turno. Você deve ter tratado de tantas e tantas mulheres. E sempre em Campinas? Sempre em Campinas. Tá. Alberto César, dizem que o centro econômico do nosso país é São Paulo. É. O centro político é Brasília. Brasília. Né? E o centro turístico é o Rio de Janeiro. Sim. E o centro do meu coração é Campinas. Político e médico. Nós estamos no final do programa, falar um pouquinho mais da política aqui. A gente... Não, porque aí de repente eu posso discutir com você, tá É certo? verdade, Na medicina melhor. eu não posso falar nada. Não, você enquanto esteve prefeito, um ano, você continuou trabalhando como médico, não? Não, Não dá, né? O prefeito não tem como trabalhar, né? não foi por causa disso. É. Durante o período que eu era presidente da Câmara, um dia chegou um camarada e falou: você toma cuidado. Eu falei: mas por quê? Ele falou: porque você está se metendo nesse negócio de caçar o prefeito. O Hélio, na época e tal. Não era, já era o Demétrio. Ah, é o Demétrios, tá. Eu preciso ser muito honesto, né? E o camarada não tem nada a ver com o Demétrio também. Não... É. O cara falou: você já pensou que alguém pode entrar no seu consultório e começar a gritar e te processar por assédio igual o Roger de Abdelmacer? Olha só. Eu senti aquilo como uma ameaça. Sim. Desse dia em diante eu não atendi mais consultório. Olha só, interessante. Porque Mas... eram 27 anos de ginecologia e obstetrícia, um nome limpo, honrado, que eu herdei do meu pai. Eu não podia expor esse nome por causa de uma... Mas você está medicando, normal. Oi? Você tá... Hoje?
Não. Não, você está fora. Agora. Só na pesquisa. Ah, só na tua empresa, né? É. Então você não está mais consultando. Como ginecologista, não. Mas eu acho que uma vez você atendeu por deferência, acho que um amigo ou uma amiga, não sei. Eu faço isso. Ah, uma eu deferência mantenho especial. lá na minha empresa um consultório de ginecologia e obstetrícia. E quando alguém precisa de um favor... Ah, tá. Mas, Pedro, que interessante que você falou, né? E, de repente, alguém faz uma coisa assim, faz lá de uma maneira espalhafatosa, da imprensa, alguma coisa, e não tem nada, e joga na internet, pronto. Olha só, né? Como é que é o negócio, Eu falei para você, né? Hoje não basta ser. Tem que parecer. Tem que parecer. Interessante. Então, por isso você está afastado. Tô. Puxa vida, né? E Bom, olha que é difícil, mas 1, 2 vezes por ano aparece alguma grávida que acabou, que tinha nascido na minha mão e aí que quer que eu faça o parto do filho, então, periodicamente... Até porque você, nas pesquisas, você está se atualizando a todo momento, né? né? E não perde a mão, né, doutor? Olha, o pessoal dá risada no hospital, fala assim, pô, vamos ver se ele ainda sabe fazer. E todo mundo torce contra, mas daí a gente faz e mostra que tá em dia ainda. Bom, não dá para a gente iniciar um assunto muito grande. Agora nós temos só mais 1 minuto e meio, mas essas mudanças aí, essas modificações, revisões da Previdência, das leis trabalhistas, como é que você tem visto? Eu acredito que o Brasil precisa passar por reformas. Reformas trabalhistas, previdenciárias, mas tributárias. As tributárias são tão ou mais importantes que as outras, né? E por quê? Porque se não passar por essas reformas, o país não vai se manter em pé. Existiram épocas que essas reformas eram muito importantes e que esses direitos foram conquistados pelo trabalhador. Numa época em que o empresário era terrivelmente mais forte que o trabalhador. Então precisava-se dessas leis para se assegurar alguma segurança para o trabalhador. Isso. Hoje em dia não existe mais esse tipo de necessidade. Essa diferença tão grande, né? E o povo tem que entender que o governo é igual à casa da gente, né? Sim. Se a gente ganha 10, a gente pode gastar até 10, mas né? não consegue gastar 12. Verdade. Então a gente tem que pôr a conta aí e deixar o povo decidir, Alberto. Vocês preferem tirar da Previdência ou vocês preferem tirar da educação ou da saúde ou do não sei o quê? E tem que tirar dos políticos também, que são... Você vê o que ganha esses políticos, isso é um absurdo. Vamos voltar numa outra para a gente falar desses políticos, até porque você conhece muito bem. Vamos falar mal dos políticos, Alberto César. Obrigado demais, doutor Pedro. Prazer é meu, viu? Gente, olha aqui, ó, que delícia conversar com o doutor Pedro Serafim Júnior aqui no nosso Visão Geral de hoje. Falamos de medicina um pouquinho, falamos de política um tantão, mas é isso aí, importante, a gente tem que ser politizado mesmo. Sexta-feira, dia de afrouxar o nó da gravata. Apesar do nó da garganta que eu tô, a gente tem que afrouxar o nó da gravata. Sexta-feira, vamos lá, a vida segue, tá até difícil hoje, a vida segue, vamos em frente, bom final de semana, saúde, paz, alegria e muita sorte. Feliz Dia das Mães para todo mundo, vamos embora, doutor? Feliz Dia das Mães. É isso aí, doutor Pedro.